Apocalipse capítulo 20. Quem estiver sem a Bíblia, nós vamos procurar estar colocando aqui no telão também todos os versículos que nós vamos estar lendo. Deixe-me explicar uma coisa para você. Isso falo de todo o coração. Eu ia pregar uma outra mensagem hoje aqui na igreja. Que eu já estava até vendo, já estava escrevendo a respeito já. Cheguei até a comentar com a minha esposa também, a respeito do que eu pretendia estar falando hoje. Mas você pode estar seguro, Deus me incomodou para que eu pudesse estar passando para você esta outra mensagem. Porque Deus viu e vê que há pessoas na igreja que precisam ter uma consciência maior concernente ao que é mais importante. Ao que é mais importante para a tua vida, para a nossa vida. No capítulo 20, no versículo 6, diz assim a Bíblia: bem-aventurado e santo, ou seja, feliz e separado para Deus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte no quê? Na primeira ressurreição. Então, bem-aventurado e santo é o que tem parte no quê? Na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, sobre aqueles que participarem da primeira ressurreição, o que não tem autoridade? A segunda morte. Então existem duas situações, duas coisas que nós precisamos entender e aprender. O que vem a ser essa primeira ressurreição? Se tem a primeira, quer dizer que existe também o quê? A segunda. E o que quer dizer isso? Segunda morte. Vamos ler novamente. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A respeito do reinar com Cristo os 1000 anos, que será um milênio aqui, nesse mundo mesmo, tá? E lembrando que nós já estudamos isso, a Bíblia deixa claro que 1000 anos para Deus, como se fosse um dia como 1000 anos, então nunca se deve estar preso ao tempo, à cronologia nossa, né? O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos. Então, Deus é que sabe o tempo certo de duração para determinadas coisas. Mas numa outra oportunidade nós falamos a respeito desse milênio, do reinado de Cristo com os salvos aqui nesse mundo. Mas ele fala aqui a respeito da primeira ressurreição, que feliz, vitorioso, bem-aventurado é o que participa da primeira ressurreição. Que aquele que participa da mesma, sobre este, a segunda morte não tem o quê? Não tem autoridade. Ou seja, ele não vai participar da segunda morte. Primeira coisa que eu quero fazer é mostrar para você o que vem a ser a primeira ressurreição. Tá legal? O que é a primeira ressurreição? Vamos lá em 1 Tessalonicenses, só você voltar um pouquinho na Bíblia. Quem estiver sem a Bíblia, já falei, pode acompanhar aqui no telão o que eu estou lendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
Está colocando aqui. Primeiro Tessalonicenses 4, 13 em diante diz assim. Então nós vamos ver, vamos entender o que diz aquele versículo lá de Apocalipse, está certo? Bem-aventurado é quem? Quem participa do quê? Da primeira ressurreição. Que sobre esses a segunda morte não tem autoridade, tá ok? Então, que primeira ressurreição é essa? Diz assim, capítulo 4, verso 13 de 1 Tessalonicenses. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quando ele fala aqui com respeito aos que dormem, você há de encontrar algumas outras vezes na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, quando refere-se a uma pessoa que morreu em Cristo Jesus, ele não dirigir-se a esse como alguém que morreu. Porque morte, biblicamente falando, é ausência de Deus, é inferno, normalmente. É perda da salvação. Lembra a respeito daquela menina? Ela não morreu, mas ela dorme. Amém? Ela estava morta e Jesus a ressuscitou. Ele diz, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Entenda, quando você lê isso na Bíblia, está referindo-se aos que morreram em Cristo Jesus, ok? Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Continuando diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, verso 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aí o que vai acontecer? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Ou seja, esta é a primeira o quê? Primeira ressurreição. Quem vai participar, bispo, da primeira ressurreição? Os mortos em Cristo. O que quer dizer mortos em Cristo? Pessoas que morreram fiéis a quem? A Cristo, a Jesus. Morreram. Porque não podemos morrer a qualquer hora, a qualquer instante. Podemos ou não podemos? Para morrer basta estar vivo, eu, você. O importante é morrermos em Cristo. Você pode viver a vida inteira sem Jesus, mas não morra sem Jesus. Tem gente que diz, não preciso de Jesus. Não sabe o que está dizendo. Não morra sem Jesus. Não morra sem a salvação. Amém? Então, bem-aventurado e santo é o que participa do quê? Da primeira ressurreição. Quem são os que hão de participar da primeira ressurreição? São os que morreram em Cristo, morreram no Senhor Jesus, fiéis ao Senhor Jesus, andando com o Senhor Jesus, na presença do Senhor Jesus, com suas vidas nas mãos do Senhor Jesus, de Deus. Amém? Continuando, diz assim, aí ele diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos, quanto tempo? Para sempre com o Senhor. Digam graças a Deus. Então estaremos não por um período, mas estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Então, bem-aventurado e santo são esses que vão participar da primeira ressurreição. E, obviamente, os que não morreram até a vinda de Jesus
e são fiéis a Jesus serão o quê? Arrebatados. Jesus há de arrebatar a sua igreja, o seu povo, aqueles que são seus filhos, que são fiéis a Ele, de fato e de verdade. Deu para entender o que é a primeira ressurreição? Quem vai participar da primeira ressurreição? Quem? Quem são? Todos? Todos que morreram? Não. Todos quantos morreram em Cristo. Morreram com Jesus, seguindo ao Senhor Jesus, fiéis ao Senhor Jesus. Aí eu quero mostrar para você o que vai acontecer com todos quantos não participaram da primeira ressurreição. Não participaram da primeira ressurreição. Vão participar da próxima. Se não participaram da primeira, não estavam salvos. Amém? Não participou da primeira ressurreição, é porque não estava salvo. Então, poxa, quando falece alguém, e esse alguém estava firme com Jesus, se nós conhecemos esse alguém, o primeiro sentimento é o da tristeza, porque você sente a falta desse alguém. Isso é natural, normal. Em contrapartida, há uma alegria em saber que essa pessoa já garantiu o quê? A salvação dela. Amém, pessoal? Já está salva. Já está salva. Eu tenho que fazer por onde para depois me encontrar com ela. Amém, pessoal? Não é isso que o salmista falou? Enquanto seu filho estava vivo, a criança estava doente, Davi orou, chorou, jejuou e tal, não quis conversa com ninguém, se trancou, se isolou, chorando, até que chegou a notícia para ele: olha, a criança morreu. Ele se levantou, lavou o rosto, seguiu em frente. Aí chegaram para ele: Mega, quando estava viva a criança, você chorava, jejuava e tal, agora morreu a criança, você está aí seguindo em frente? Ele falou: olha, ela não pode mais vir a mim, eu aqui irei a ela. Amém, pessoal? Em outras palavras, agora eu vou cuidar de mim, porque ela já foi, ela já partiu, agora eu vou cuidar de mim, para que eu depois possa ir para onde? Para o mesmo lugar que ela foi. Amém, pessoal? E não para outro, né? Para o inferno. E a segunda ressurreição? Não participou da primeira, porque não morreu com Jesus. Volta lá em Apocalipse de novo, por favor. Apocalipse, capítulo 20, novamente. Só que o versículo 11 em diante. Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Aqui está falando dos mortos, mas não dos que participaram do quê? Da primeira ressurreição. Os que participaram da primeira, nós vimos lá em Tessalonicenses, que já estão com quem? Já estão com Cristo, já estão com Jesus. Amém, pessoal? Já estão com Jesus. E os que estavam vivos já foram arrebatados e estão com Jesus. Amém? Agora que ele vai falar de um julgamento para os demais. Aí entra todo mundo. Aí entram todos nesse julgamento. Todos quantos morreram sem Jesus e os que permaneceram vivos até a vinda de Jesus, não é isso? E não foram arrebatados, tá ok? Diz aqui então, versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos. O que quer dizer os grandes e os pequenos? Os que se acham alguma coisa, os que têm alguma coisa, os que têm nome, têm isso, têm aquilo, enfim, e os que são tidos como nada, como ninguém também. Mas nesse dia, meu amigo, todo mundo vai ser igual. Nesse dia não vai ter, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho informação disso,
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Livros. Naturalmente que Deus não precisa de livros, mas Deus quis mostrar a João que tudo está guardado. Amém, pessoal? Tudo está guardado, tudo está registrado. Tudo está registrado. Então então se abriram livros, perdão. Ainda outro livro. Qual livro? O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, quando fala conforme o que estava escrito nos livros, faz-se uma alusão ao seguinte, coloque atenção em mim, por favor. Ninguém vai ter como argumentar, porque Deus vai mostrar a cada um. Olha aqui, meu filho, quem você foi. Mas, Senhor, não, mas esse dia eu vi também, olha aqui. Está aqui, está tudo anotado, tudo escrito. Mas, bicho, Deus vai perder esse tempo todo. Para Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Amém, pessoal? Não, mas Deus vai perder tempo. Não é questão de perder tempo. Os salvos já estarão no bem bom. Amém, pessoal? Pronto. Mas Deus, como é justo, vai fazer questão de mostrar a cada um por que você está indo para o inferno. Por que perdeu a salvação? Amém, pessoal? Então, livros serão abertos. Mas Deus vai fazer questão de abrir o livro da vida também para mostrar, o teu nome não está aqui não. Está vendo? O teu não está aqui. Continuando diz, onde que eu parei? Verso 13 agora. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Ou seja, aqui mostrando qualquer tipo de morte que a pessoa tenha tido, né? E foram julgados um por um. Um por um. Deus é justo. Vamos lá, você. Entendeu por quê? Você agora. Você entendeu que o seu nome não está no livro da vida? Você entendeu aqui quem foi você? Quantas oportunidades você teve? Você viu quantas vezes você teve na minha casa? Quantas palavras você ouviu? E você nem aí, entrava sempre por um lado e saía pelo outro? Quantas vezes você deu as costas? Quantas vezes você disse não para mim? Você viu quantas vezes que você dentro da igreja era uma pessoa, quando passava da porta para fora você era outra? Está aqui, ó. Está tudo aqui anotado, meu filho. Então, nesse dia aqui, tem sempre aqueles que dizem assim, mas Jesus não veio para condenar ninguém, Jesus veio para salvar, com certeza. Especialmente quando aqui esteve nesse mundo. Amém? Mas nesse dia aqui, Jesus não vai vir para salvar ninguém, não. Porque os salvos já vão estar com quem? Com Ele. Amém, pessoal? Não mostrei para você? Já participaram da primeira ressurreição. E quem não estava morto, já foi o quê? Já foi arrebatado? Já está com Jesus. Já está com Cristo. Acabou. Agora aqui é só o julgamento. Só o juízo. Só para mostrar. Por quê? Então diz assim. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Aí o versículo 14 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Agora nós vamos entender o que é a segunda morte. Lembra lá do versículo 6? Bem-aventurado e santo os que participam da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. O que é a segunda morte? Que segunda morte é essa? É essa aqui, ó. Vamos aí o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Sabe lá o que é isso? O lago do fogo é a morte que não morre. Lembra que Jesus disse? Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.
O sofrimento é eterno, para sempre. No lago de fogo e enxofre. Aí o versículo 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito aonde? Em qual livro? O da vida. Esse foi lançado para onde? Para dentro do lago do fogo. Portanto, meus amados, duas coisas. Nós temos que estar firmes com Jesus hoje, porque se morrermos hoje ou amanhã, participaremos de qual ressurreição? Da primeira, que é a ressurreição para a salvação, não para juízo eterno. Quem participar da outra ressurreição, já será para quê? Para juízo eterno, para condenação eterna, para fogo eterno. Mas, bispo, quem falou que vai ser eterno? Porque há quem pense assim: eu vou curtir a minha vida aqui, vou curtir minha vida, à torta e à direita, vou fazer o que eu quero e tal, não sei o quê, quero nem saber negócio de igreja, de Jesus, e vou curtir minha vida, porque é só essa que eu tenho. Já erra por aí. Essa é a menor. Menor, 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 menor. É nada perto da próxima. Porque eu e você somos eternos. O que morre é isso aqui. Mas a sua alma é eterna. A nossa alma é para sempre. Nossa alma viverá para sempre. Então, onde eu vou passar a eternidade? A maior, infinitamente maior parte da minha vida, do meu ser. Onde vou passar a eternidade? Vou passar a eternidade com Jesus? Onde Jesus disse que lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá maldição, não haverá problema, não haverá nada. Problema enquanto estamos aqui, pessoal, nessa vida. Problemas fazem parte dessa vida, os problemas. Dessa vida aqui. Mas na glória, quando estivermos com Jesus, será só alegria. Quem quer só alegria? Só paz, felicidade, amor. É ou não é? Prazer. Prazer. Olha, vou dizer uma coisa para você. É igual um sem graça aí, artista. Falou, pô, vou para o céu, pô. Aquela coisa monótona, anjinho, não sei o quê. É um bobalhão, não sabe o que está dizendo. Bobalhão não sabe o que está dizendo. Se existe algo nessa vida que dá muito prazer a alguém, você acha que Deus, o que Ele tem preparado para nós, não é algo que dê prazer dioturnamente, além, mais forte do que qualquer coisa nessa vida? Só você pensar. A salvação é um prêmio maravilhoso. Por isso que o seu preço é alto. Amém? Porque é o melhor de Deus. É o melhor de Deus para nós. Mas se você diz assim, bispo, mas será que é para sempre o sofrimento tal? Porque, como eu estava dizendo, não, morreu, acabou, então tá, vai, é lançado no lago de fogo e queimado, acabou. Cessa tudo. Pior que não é, né? Veja aí o capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, verso 10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para onde? Para onde? Para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Uma outra oportunidade de fala também. São duas autoridades, né? Uma política e outra religiosa, que há de seduzir a muitos, enganar a muitos. E serão atormentados 3 horas por dia e 2 por noite. É isso que está aí? O que está escrito? Dia e noite. Por quanto tempo? Pelo século dos séculos. Você acabou. Olha para mim aqui, se você jogar fora
a chance que Deus está te dando aqui, que hoje pode ser a última. Não, mas eu sou novo. Quantas pessoas novas morrem? Sim, é ou não é verdade? E do nada, dá um piripaque. Dá para entender? Né? Deu para entender que piripaque? Morreu, acabou. Do nada. A gente não sabe. Mas a gente tem que estar pronto. A gente tem que estar pronto. Pronto para continuar vivo e pronto para morrer. Porque a chance é aqui. É como diz lá em Coríntios, que todos, cada um será julgado pelo que fez por meio deste corpo. O que é que eu fiz neste corpo aqui? Você está usando seu corpo para quê? Para se prostituir com alguém ou se autoprostituir? Você está usando o seu corpo para quê? Para glorificar a Deus ou para glorificar ao diabo? Está usando para Deus ou só para si mesmo? É pelo que fazemos nesse corpo que seremos julgados. Amém, pessoal? Estão entendendo sim ou não? Na salinha aí estão entendendo todos também? Ouvindo direitinho? Amém. Então não é por um período só não. Tem um outro versículo ainda, vai entrar aqui no telão, de 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Leiam comigo, por favor. Estes, aí se você ler o anterior, você vai ver que está referindo-se aos que não quiseram obedecer o Evangelho de Jesus. Tá? O versículo anterior, versículo 8, fala disso, dos que não quiseram obedecer o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus. Estes sofrerão o quê? Penalidade de eterna destruição. Então, por quanto tempo? Para sempre. Eterna destruição. Se às vezes acontece uma destruição na sua vida aqui, que não é nada perto do que quem será lançado no lago de fogo, você já sente, é ou não é verdade? E isso por um período só. Imagine eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Banidos da face do Senhor. Essa é a segunda morte. A morte que não morre. A primeira morte qual é? É essa que qualquer um de nós podemos passar. Amém, pessoal? Sim ou não? Podemos ou não podemos? Sim. Qualquer um de nós podemos. Essa é a primeira morte. Da primeira morte você pode até participar. Só não pode participar da segunda. Porque a segunda é eterna. É sofrimento eterno. Não jogue fora. Não jogue fora o mais importante. Aquilo que a gente sempre fala e sempre vamos falar para você. Lute por tudo que você quiser na tua vida. Não existem as correntes na igreja que fazemos, levando as pessoas à conquista, a lutar e vencer? Sim ou não? Porque não tem problema. Porque enquanto você está aqui, você tem que comer, você tem que se locomover, você tem que vestir. É ou não é verdade? Você tem que trabalhar, normal. Mas lute por tudo que você quer, garantindo o quê? A salvação. Garantindo a salvação. Em nome de Jesus. Garanta a tua salvação. É o mais importante. Nada é mais importante. Só para você entender que não é só por um período. Veja o que Jesus disse lá em Mateus. Mateus capítulo 25, verso 41. Leiam comigo. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui está falando até com os que não participaram nem da primeira ressurreição e nem morreram, mas permaneceram vivos, não participaram do arrebatamento também. Isso você encontra nesse julgamento também, Jesus mostrando que aqueles que não quiseram servi-lo ou fazer nada por ele, ou viver em função da sua salvação, apartai-vos de mim, para o fogo o quê?
eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E não está escrito lá que o diabo foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre? Que é fogo eterno? Então não brinca com a sua salvação. Às vezes a gente pergunta aqui na igreja, eu acho que você não faz essa pergunta. O que você tem feito para Jesus? Você já parou para pensar o que você tem feito para Jesus? Será que você tem falado dele para aqueles que, sem você saber, ele coloca no teu caminho, desesperado, sofrendo, precisando de ouvir uma palavra? E Jesus conta com você e você omite porque de repente tem vergonha de assumir Jesus? O que temos feito nós por Jesus? Nós sempre convidamos aqui. Eu sei que muitos não podem vir, tenho consciência disso, tá? Muitos não podem, não dá. Questão de trabalho ou outras situações, enfim. E Deus sabe. Nós convidamos aqui para vir evangelizar sábado com a gente. Quem quiser, sábado que vem, a gente já está fazendo já o novo folheto aí direitinho. Sábado que vem, 9h30 da manhã. Quem quiser estar aqui junto comigo, conosco, para a gente sair aqui perto, para a gente evangelizar, colocar o folheto nas casas aqui também. Porque quem é salvo quer salvar. Amém, pessoal? Quem é salvo quer salvar. É uma maneira de você servir. A gente convida pessoas para participarem do coral da igreja. É uma maneira de você servir a Deus também. Com o seu louvor, com a sua adoração, quando a gente tem a apresentação. Amém, pessoal? Você tem um desejo? Poxa, então procura Marquinhos e tal. Pô, gostaria de participar também. Vai começar em breve aí o ensaio novamente para outra apresentação. É uma maneira de estar servindo a Deus? É uma maneira de estar servindo a Deus. Também. Tem agora o ministério de dança na igreja, que é uma expressão de louvor também. Amém, pessoal? Pessoas que estão participando, já começaram os ensaios para a apresentação na vigília, que a gente vai ter aqui também. Enfim. Então, existem formas de você poder estar servindo a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Seja com título ou não na igreja. Mas com o título que todos devemos ter, servos. Amém, pessoal? Servos. Servos. É como um rapaz que falou uma vez, não, bispo, porque queria saber se dá para eu ser pastor. Falou, dá para você ser servo aqui na igreja, tá bom? Não, sumiu. Não dá para ser servo, não? Todo pastor tem que ser o quê? Tem que ser servo. Então ele não quer ser servo, ele quer ser pastor. E não servo. Pastor que não é servo, não serve. Amém, gente? Aí você diria assim, poxa, bispo, mas é complicada a coisa, hein? Porque se eu viver no erro, eu vou perder minha salvação. Com certeza. Viver no erro é uma coisa, viver no pecado é uma coisa. Aí você diria, bispo, e se eu errar? Se eu pecar? Uma coisa é eu viver no pecado, outra coisa é eu pecar. Se eu pecar, olha como é de fundamental importância você ter uma aliança com Jesus. Ter Jesus como Senhor da tua vida. Veja só o que está escrito lá em 1 João, capítulo 2, verso 1. Anote na tua Bíblia. O que está escrito? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Ele vem orientando, mostrando que a gente não deve viver no pecado, viver no erro. Porque quando eu vivo no pecado, eu me distancio de quem? De Deus, pois. Aí é uma questão de a gente sempre se desviar do mal, como a gente falou domingo passado, os lós dessa vida. Quem esteve aqui ouviu a mensagem e entendeu. Aí ele diz, se todavia alguém o quê? Alguém pecar,
Aí ele não está falando, se todavia alguém viver no pecado, que aí é outra coisa. Viver no pecado, eu estou cavando a minha sepultura. Eu estou me jogando aonde? No inferno. Mas se alguém pecar, se alguém errar, cometer uma falha, um erro, temos o quê? Advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Amém? Se alguém errar, você tem quem lá para te defender junto a Deus, ao justo juiz? Você tem Jesus, é o seu advogado. Então, o advogado não é para defender? Sim ou não? Para defender. Então, você tem Jesus para dizer, para falar com o juiz que é seu pai. Que advogado melhor do que esse? Que é filho do juiz, que vai julgar a minha causa? É ou não é verdade? O advogado é filho do juiz. Tá, ganha a causa, sim ou não, pessoal? Mas eu tenho que ser um encarne com quem? Com o filho do juiz. Amém, gente? Com quem? Com o advogado que é Jesus. Então, se alguém pecar, errou, se tem Jesus, então tem um advogado para lhe defender, porque o sangue de Jesus lava a pessoa do seu erro, do seu pecado. Amém, pessoal? Então, uma coisa é eu viver no pecado, eu optei por viver pelo pecado, eu quero viver no erro. Outra coisa é, eventualmente, eu não vigiei uma coisa ou outra, eu falhei, mas eu me arrependo diante de Deus e não faço mais, vou em frente com Jesus. Amém, pessoal? Então eu tenho um advogado diante do Pai. Graças a Deus. Bem-aventurado e santo é quem participa do quê? Da primeira ressurreição ou do arrebatamento da igreja. Se permanecermos vivos até a vinda de Jesus, que sejamos o que então? Arrebatados. Se morrermos antes, hoje, ou amanhã, ou depois, ou daqui a um mês, um ano, sei lá, 10 anos, 20, não sei quando o Senhor Jesus há de voltar também. Se morrermos antes, que venhamos então participar do quê? Da primeira ressurreição. Porque os que vão ressuscitar na outra, já vai ser para juízo eterno, para condenação eterna, sofrimento eterno. Não jogue fora o que de mais importante Deus tem para cada um de nós, que é a nossa salvação. Digam graças a Deus. Fiquem todos de pé, eu quero fazer uma oração antes de nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Antes de participarmos da mesa de Jesus, eu quero fazer uma oração. E você tem a oportunidade de se consertar com Deus. Olha para você, olha para a sua vida. Não olha para alguém, não. Daqui a pouco nós vamos participar do quê? Da Santa Ceia. Coloquem atenção todos, por favor. A Bíblia diz que antes de participarmos da Santa Ceia, a Bíblia orienta assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia não está dizendo assim: examine o homem, o seu próximo. Porque às vezes a pessoa tem mania de examinar a vida dos outros. Examina a sua, pois. Amém, pessoal? Examina a sua, a tua vida. Não, mas porque fulano fez isso. E se Deus usou de misericórdia para com ele? E se Deus o perdoou? Quem é você para julgá-lo? Cuida de quem? Cuida da tua vida. Diga assim: eu devo cuidar da minha vida. Eu devo examinar a mim mesmo. É isso. Se tem alguém que eu devo examinar, é a mim mesmo. Não os outros. Não, mas fulano não pode participar. Cuida de você. Amém? Em nome de Jesus. Cuida de você. Não dos outros. Aquilo que já falei para você. Você talvez diria: um absurdo isso. Você aceitaria como teu líder alguém que adulterou
e mandou matar o marido dessa mulher, você aceitaria por acaso? Você diria, não, que absurdo. Se você diz isso, então você jogaria fora a oportunidade de ter como seu líder aquele que Deus disse, este é a menina dos meus olhos, homem segundo o meu coração, que foi Davi, que adulterou e mandou matar o marido da mulher. Mas bispo, Deus conhece o coração. Deus não o julgou por uma atitude. Deus não o julgou por um erro. Amém? Deus conhecia o seu coração. Ele foi sincero em reconhecer. E se Deus o perdoou, quem sou eu para quê? Para condená-lo? Sou eu quem vou condená-lo? Então examine-se a si mesmo. Amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado e querido. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Muito obrigado. A palavra da salvação, do livramento do inferno. Oh, meu Senhor, o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Que te amam. E é disso que nós queremos participar, Senhor. Nós queremos, meu Deus, se morrermos antes da tua vinda, queremos estar entre os que participarão da primeira ressurreição. Se permanecermos vivos até a vinda do Senhor, queremos ser arrebatados, meu Pai. Aleluia. Nós não queremos ser lançados, nós não queremos que a segunda morte tenha autoridade sobre nós, o lago de fogo, absolutamente. Nós não queremos o sofrimento eterno, e sim a vida eterna, a salvação eterna. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus amado, salva a tua igreja, salva o teu povo. Cada um faça a sua própria oração nesse instante. O que Deus falou contigo nessa manhã, fale com Ele então. Se há necessidade de um conserto, de um arrependimento, enfim, aproveite essa oportunidade que Ele te dá, em nome de Jesus. Fale com Ele. Meu Senhor amado e querido, em tuas mãos, Senhor, colocamos a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso coração, entregamos a Ti nesse instante, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa chance. Que a salvação chegue a cada um, a todos aqui presentes. Em nome do Senhor Jesus. Todos digam assim seja. Amém.